Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, aqui Paulo Braine e vamos para mais uma aula aqui com vocês do sexto ano, a aula de número 12. Então vamos lá, vamos dar sequência à aula, mas antes vamos para a hora da correção da atividade anterior. Então vamos lá. Primeiro, está dizendo o seguinte, né? De acordo com a aula, complete a frase abaixo com a alternativa verdadeira. Então, ali está dizendo uma frase específica, né? E se você assinalou a letra D, africana e percussão, está correta, tá? Então, a primeira questão, a letra correta é a letra D, a alternativa D. Segundo, observe com bastante atenção a imagem abaixo e localize a alternativa correta. A ilustração destaca quais instrumentos. Então, se você marcou a letra B, árabes, está correta. Terceiro, localize a alternativa verdadeira de acordo com o que foi mencionado na aula. A imagem está representando 3 civilizações. Quais são elas? Então, se você marcou a letra D, incas, maias e astecas, então está correta, beleza? O quarto e penúltimo está dizendo o seguinte: observe atentamente a imagem e em seguida responda. A ilustração representa a musicalidade, para você completar ali, né? Então, se você optou pela letra A, grega, está correta. Meus parabéns. Observando ali o figurino, né, da imagem, é grega. E a quinta e última, identifique a alternativa verdadeira de acordo com a aula. Então, se você optou pela letra B, está corretíssima, tá? Então, a resposta correta é a letra B da quinta questão. E agora vamos dar sequência à aula com o tema central da aula de hoje, que é o corpo como instrumento musical. Então, o objetivo desta aula é destacar as diversas formas de musicalidade através do nosso corpo, tá certo? Então, já dá para ter uma base ali, né, observando aquelas ilustrações, né, exemplos de algumas ilustrações ali, né, os bonequinhos fazendo tum, pá, poc, que são as representações dos sons produzidos pelo corpo humano. Então, dando sequência à aula de hoje, batendo os dedos nas pernas, no peito e em tudo que há por perto, é possível perceber a diferença entre os sons. Então, por exemplo, só um bater de banca ou um bater de palmas variadas, né, ou um sapateado, são exemplos de instrumentalização musical. Sons do corpo, que é o subtítulo da aula. E desde instrumentos musicais como o violão, até qualquer tipo de objeto que produza sons, a percussão corporal é um tipo de arte que produz sons, tendo como principal elemento o próprio corpo, como instrumento musical. Algumas formas de produzir o som na percussão corporal são alguns exemplos, tá, pessoal? Não quer dizer que são apenas estes. O assoviar, como está sendo representado ali através da figura 1, com a menininha. O estalar dos dedos, na figura 2, sendo representado. E no bater de palmas, tá certo? Existe uma diversidade de sons e de partes do corpo humano que podemos produzir a musicalidade. E o corpo humano é um instrumento musical, né? Como a própria aula já está destacando, né? Já está bem evidente, a resposta é sim. O corpo humano é um instrumento musical. E a percussão corporal é um tipo de arte que produz sons, e tendo como principal elemento o próprio corpo como instrumento musical. E bastante utilizado em antigos rituais indígenas, antes mesmo de existirem tambores e outros instrumentos musicais. Então, desde muitos e muitos anos, né, desde antigos rituais indígenas, já se utilizava o próprio corpo humano como instrumento musical, para você ver que é uma coisa que
está desde épocas antigas, tá certo, pessoal? O beatbox, que é um exemplo bem bacana, né, de instrumentalização através do corpo, né, é o produzir de sons através da boca. A música corporal, também conhecida como percussão corporal, ela consiste na técnica de produzir sons utilizando apenas o corpo. E um exemplo é o beatbox, né, que é a simulação sonora através da boca, por exemplo. Pronto, é um exemplo de beatbox, né? Podemos fazer outras, né? E se você quiser também treinar em casa, ia ser bacana, porque é bem legal. É um exemplo de beatbox, né? Que é uma técnica ali de simulação sonora ali, musical. É a arte de batucar sem precisar de nenhum instrumento e se utilizando de uma mistura de batidas no peito, estalos de dedos, diferentes tipos de palmas. A percussão corporal ela pode ser representada também sapateado e também os sons produzidos pela boca como beatbox, como eu acabei de citar agora. Imitação de instrumentos convencionais como guitarras e sopros em diferentes áreas do corpo ou com os pés no chão, certo? Então, beatbox é um exemplo também de percussão corporal. Existem técnicas também de percussão corporal, além do beatbox, e uma delas são, por exemplo, as manifestações culturais ao redor do Brasil e do mundo, como vocês podem observar nas fotos, tá certo? E que são espalhadas aí por todo o Brasil, né? Danças de origem africana, que utiliza percussão nas botas, galochas, estilo americano, né? Danças de estilo americano que são representadas também através de passos e palmas, e também de cultura hip hop, enfim, existe uma diversidade de técnicas de percussão corporal espalhadas aí, tanto no Brasil como também no mundo, tá certo? E no Brasil, na cultura brasileira, existem diferentes tipos de percussão, como por exemplo a catira, que eu não poderia deixar de citar, que é uma dança específica e que envolve tanto o bater de palmas, como também o bater de pés, né? Ou seja, o sapateado, enfim. É um exemplo bem bacana de musicalidade sonora através do corpo humano, tá certo? Então, observem tanto na figura 1 como também na figura 2 a catira. E outro exemplo de um grupo específico ali, que eu não poderia deixar de citar, que é o grupo Barbatuques, tá certo? Que é um grupo brasileiro que está nativa desde 1994 e tem como proposta essencial utilizar o corpo como instrumento, tá certo? Então, o grupo deu origem a diferentes técnicas de percussão corporal, percussão vocal, sapateado e improvisação musical. Tá vendo aí, pessoal? Brinca? Então é um grupo que não está aí à toa, que tem um vasto caminho aí pela frente, tanto a percorrer como também caminhos que já percorreu durante toda a sua existência. Então, é um grupo que não é à toa que existe e que tem se destacado bastante aí através da instrumentalização do corpo humano, simulação de instrumentos musicais. E a sua experiência, somada às vivências dos outros integrantes do grupo, foram capazes de produzir música de forma inovadora. Então, é um exemplo de trabalho em equipe, né? Não foi só uma ideia de uma só pessoa, mas de várias e várias pessoas dentro do grupo, para que, por exemplo, um disse assim, então vamos fazer uma improvisação musical. Aí o outro falava, né, vamos fazer também uma musicalidade através do estalar de dedos. E assim foi se formando este grupo maravilhoso aí. E o que começou como uma brincadeira,
hoje é um trabalho reconhecido mundialmente. Então o grupo já se apresentou em 27 países e conhece praticamente todas as capitais brasileiras, além de cidades menores. Até então, né, até eu conseguir colher essa informação dos 27 países, com certeza o grupo já se destacou em mais outros países e assim vai, tá certo? É o único grupo do país que faz música só com o corpo durante um espetáculo inteiro. Então, impressionante, né? A diversidade desse grupo, a história que esse grupo tem para contar não é à toa, e é isso aí. Então, recapitulando a aula de hoje, falamos sobre o corpo como suporte musical, que é o corpo como instrumento musical, os sons do corpo. O corpo é um instrumento musical, então já dá para ser evidente a resposta, que com certeza é positiva, é sim. O beatbox, né, é um dos exemplos, que é aquela batida que podemos fazer através da improvisação de uma das partes do corpo humano, que é a boca, né, a simulação de instrumentalização musical. E as técnicas de percussão corporal é outro exemplo lá para destacar. Aqui são as referências para a realização do material, né, as fontes de pesquisa. E é isso aí, pessoal. Então, até a próxima, pessoal. Obrigado por tudo. Valeu, tô indo nessa aí. Fui!